Uhum, certo. A respeito do encontro, Buba Germano, de terça-feira, qual o ponto principal desse encontro que você destacaria? O debate principal? O título do tema é Diálogo Municipalista. Diálogos municipalistas. Nós certo. vamos, evidentemente, traçar o perfil da situação econômica com que passa todos os municípios brasileiros. Evidentemente que a CNM trata dos números nacionais e nós iremos aproveitar a oportunidade para tratar da nossa Paraíba, dos números dos municípios paraibanos, que é muito preocupante. Então, para mim é uma satisfação aqui estar com você, debatendo um tema de suma importância, onde os municípios passam por dificuldades e o Senado acaba de aprovar a criação de mais novos municípios. Ok, vamos começar por aí, então. A posição da Federação das Associações do Município do Estado da Paraíba. Foram mais de 180, pouco mais de 180, um projeto aprovado pelo Senado, que vai ser encaminhado à presidente Dilma Rousseff, e se ela sancionar, já tem a possibilidade da criação, do surgimento desses novos municípios. Olha, a posição da Confederação ela é muito clara, da Confederação Nacional, e nós acompanhamos o raciocínio, porque a sociedade precisa entender que a criação de novos municípios não significa mais aporte de recursos para os municípios. Muito pelo contrário, você vai socializar as dificuldades. Se você cria um novo município, na verdade você vai gerar despesas com o executivo, com o legislativo, mas a primeira análise do projeto aprovado já tem alguns dificultadores. Um deles é a questão populacional. Estabeleceu em torno de 8 mil habitantes, no mínimo, para os estados do Nordeste, e agora a competência passa a ser das Assembleias Legislativas estaduais. Né? Uhum. Aqui na Paraíba, no caso da Paraíba, tem algum distrito que preencha esses requisitos? Não, você conhece? Não podemos avaliar ainda, porque, primeiro, nós queremos nos posicionar, nós não sabemos se a presidenta vai sancionar. Claro, então, nós estamos falando em hipótese. Em hipótese. E na hipótese, eu acho que agora a gente tem que consultar os processos que tramitam na Assembleia Legislativa, né? E, evidentemente, que eles vão cumprir a legislação federal. Mas eu vou lhe adiantar que, em primeira mão, pode conferir se não é verdade. Tem um distrito que preenche esse requisito, pelo menos o requisito populacional ele preenche. No Brejo Paraibano, no distrito de Roma, em Bananeiras. É verdade, como tem outro em Santa Rita também. Várzea Nova. Várzea Nova. Mas, verdade. Em compensação, tem alguns outros. Ora, o pessoal precisa entender que a nossa Paraíba tem 157 municípios abaixo de 10 mil habitantes. Então, se essa lei fosse prevalecer para aquela primeira enxurrada de mais de 50 municípios criados na última vez, evidentemente que eles não passariam. Foram criados alguns dificultadores. É evidente que a gente precisa se posicionar após a sanção da lei. Certo. A Confederação Nacional dos Municípios vai pedir que ela sancione ou vai pedir que ela vete? Não, veja bem, a Confederação já se posicionou tecnicamente contrário à criação de novos. Até porque isso é muito claro, nós temos 5.570 municípios no Brasil. E aí o grande discurso que a sociedade precisa entender é que o bolo do FPM ele não será aumentado. É a mesma fatia dividida por mais municípios. Isso é que o pessoal precisa compreender. Não é que nós somos contrários à criação de novos municípios. Eu fico muito à vontade porque Picuí, no passado, foi penalizado, perdeu um distrito e agora é que o município, depois de 14, 16 anos, começa a se recuperar. Você disse que 157 municípios, não é isso? São abaixo de 10 mil habitantes. São abaixo de 10 mil habitantes. Então a Paraíba só teria 66 municípios. Pela regra atual. Por essa regra atual. É verdade. Mas nós precisamos, tem outros condicionantes, por exemplo, o município mãe tem que fazer um plebiscito com mais de 20% dos eleitores, né, para concordar com a criação do novo município. Tem alguns dificultadores. A gente vai avaliar com mais profundidade e com certeza absoluta no dia 23 isso será tema da nossa discussão. Qual o grau de preocupação dos prefeitos, dos gestores com a falta de água para consumo humano na Paraíba? É de total responsabilidade e preocupação. Nós, além do desequilíbrio econômico que está existindo, só para você ter uma ideia, Hermes, a União fez uma previsão para o mês de outubro de crescimento de 9% de FPM. Sexta-feira, amanhã será depositada a segunda parcela do mês com uma queda de 7%. Não tem gestor que consiga administrar dessa forma. O Tesouro informando uma receita e sucessivamente os meses havendo queda. Então, e no Nordeste se agrava ainda mais com o problema da seca, porque os gestores têm que
destinar todo o seu esforço para preservar o quê? A vida, água para o ser humano. Os animais já estão extremamente penalizados, ó, tem números aí de mais de 80% de perda do nosso rebanho, e aí é muito preocupante. A minha região, por exemplo, nós só temos um reservatório com 30% de capacidade de armazenamento, e a água de carro-pipa da zona rural está sendo abastecida, sabe de onde, Hermes? De Araçagi, companheiro. Quantos quilômetros de Araçagi para Picuí? A distância, né? Então, toda uma logística envolvida. É verdade, mas mesmo assim nós estamos fazendo a nossa parte. Nós conseguimos um recurso extra no Ministério da Integração, quando eu digo nós, as federações do Nordeste, 135 milhões, dos quais 21 milhões foram destinados para 50 municípios aqui na Paraíba, no programa Água para Todos, e com certeza absoluta são para abastecimento de sistema simplificado de água na zona rural. Agora o governo do estado anuncia aí uma construção de uma série de adutoras, né? Essas adutoras resolverá a situação? Isso é obra de infraestrutura para o futuro que são bastante importantes, são fundamentais. A prova é tanta que se nós tivéssemos o canal da transposição do Rio São Francisco já resolvido, hoje nós não estaríamos sendo penalizados dessa forma, porque todas essas adutoras têm um ponto fundamental. A barragem de Alcauã, por exemplo, ela vai receber a água da transposição da bacia do Rio Paraíba. Então, é muito importante a obra pensando em infraestrutura para o futuro, mas, na verdade, nós temos que nos preocupar com o caráter emergencial. Se realmente a gente não tiver a regularidade de inverno para o próximo ano, a situação vai se agravar ainda mais. Ainda mais. Nós podemos ter saques? Existe esse perigo? Não, eu poderia dizer com toda certeza que a seca hoje ela tem um outro viés. Ela não tem. No passado tinha a questão da fome, né? Com esses programas do governo federal tem auxiliado bastante, e o problema não é esse. O problema é água para a sobrevivência da vida humana, né? Porque imagina uma cidade como Picuí, com 20 mil habitantes, o município, você tem uma zona rural enorme, distritos a 40 quilômetros da sede do município sendo abastecido por carro-pipa. E aí o custo é elevadíssimo e os prefeitos têm feito um esforço sobre-humano, evidentemente que compartilhado também com o governo federal e o governo do estado.